Habla torcedor, beleza, galera? Notícia bombástica, eu já tava preparando para poder postar um novo vídeo aqui no canal falando sobre o Fluminense, sobre as semifinais agora do Mundial que começa amanhã. Mas galera, notícia bombástica aí, o Botafogo, hoje a gente vai falar de Botafogo, recém-eliminado do Mundial nas oitavas de final, pelo aquele jogo vexatório que culminou até na demissão do Renato Paiva do cargo técnico do Botafogo. E o Botafogo contratou um novo técnico. Vamos falar disso hoje. Galera, já deixa o like, se inscreve no canal se você curte esse tipo de conteúdo. E hoje vai ser um conteúdo bombástico, né? Que o Botafogo contratou David Ancelotti, que foi auxiliar do seu pai. Sim, técnico da seleção, o novo técnico da seleção, Carlo Ancelotti. Galera, o Botafogo, assim, o John Textor simplesmente foi lá, buscou o David Ancelotti, falou assim, ó, vamos treinar o fogão? Ele falou, vamos. Quem é David Ancelotti, né? Vou ler aqui pra vocês, ó. O David Ancelotti, gente, até hoje ele sempre foi auxiliar técnico do pai dele, do Carlo Ancelotti. Ele tem 35 anos, sim, bem novo. Existe jogador hoje com 35 anos jogando ainda. Fábio do Fluminense, o goleiro, tá com 49, goleirão, jogando e agarrando muito em alto nível. E foi auxiliar, né, do Ancelotti por 10 anos, uma década, né? Então, desde os seus 25, ele é auxiliar do pai dele, então ele tem muita experiência na bagagem, né? Ele começou a trabalhar com o pai dele em 2012, e aqui tá dizendo, ó, ele passou como assistente por gigantes clubes europeus, junto ao pai dele, Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e o mais recente, a seleção brasileira, porque ele veio pra cá também, né, e auxiliou o pai dele nesses últimos jogos na seleção brasileira. Ele não tem contrato, né, fixo com a CBF, mas ele ajudou, né, o pai dele, o Carlo Ancelotti, na preparação do jogo contra o Paraguai, e ele vem para assumir o Botafogo. E uma curiosidade, né, sobre isso é que na demissão do Renato Paiva, o John Textor disse que ele demitiu o Renato Paiva por ele ter ido contra aquilo que ele falou com ele, né? Tipo, o John Textor, ele quer um futebol do Botafogo prepositivo, né? Propositivo, na verdade. Ele quer um futebol que propõe jogo, um futebol para frente, não um futebol que retranca e espera o time dos caras, mas ele quer um futebol que propõe jogo. E o Renato Paiva não tem esse estilo, e a gente viu o que ele fez contra o Palmeiras. E, gente, contra o Palmeiras ele botou o time no contra-ataque, não faz sentido nenhum. Contra o PSG, pô, tudo bem, ótimo, mas contra o Palmeiras não deu. Então isso culminou na demissão dele, e o Carlo Ancelotti é exatamente o contrário. Ó, o David Ancelotti, ele teve negociação com o Rangers da Escócia, o clube da Escócia, só que quase no final da negociação lá, quase tudo pronto, desistiu. Ele teve negociação também com o Deportivo La Coruña da Espanha, só que não foi pra frente. Ó, ele é formado em Ciências do Esporte e começou a sua carreira como preparador físico em 2012 no Paris Saint-Germain, no PSG, que também, por curiosidade, está na semifinal contra o Real Madrid, que vai ser quarta-feira, às 16h do Mundial de Clubes. Ele participou de preparador físico em 2012, quando ele entrou, né, ele integrou junto com o pai dele, né, com o Carlo Ancelotti, no clube, né, quando ele estava no PSG. E tem uma fala aqui do David Ancelotti, que ele diz o seguinte, ó, e é exatamente o que Textor está procurando. Eu prefiro um estilo de futebol um pouco mais vertical, mais ousado. Mas se eu tivesse que resumir a minha ideia de futebol, diria que o importante é saber fazer muitas coisas em um nível muito alto. Ele deu essa entrevista pro jornal Marca. E assim, galera, é exatamente isso que o Carlo Ancelotti quer. Um futebol vertical, um futebol propositivo. Uma equipe que vá pra cima, uma equipe que busque jogo. É isso que ele quer. E ele citou também o que o time do Botafogo ganhou, né, por curiosidade, o PSG. Ele falou que segundo ele, ele falou que o PSG do Luiz Henrique é o melhor exemplo de hoje, de equipe completa, que consegue manter posse de bola, pressionar e atacar com objetividade,
e defender em bloco baixo, né? Porque assim, o time não vai jogar no contra-ataque, mas quando o time dos caras atacarem, o bloco tem que descer para poder eles defenderem, né? Não faz sentido, você tem que defender também, o futebol é assim. E ele também falou uma coisa curiosa que ele tipo, disse que houve mais discordâncias entre ele e o pai do que concordância, né? Ele não concordava muito com algumas coisas que o pai dele como técnico fazia, mas ele disse também, né, que não precisa de pessoas que sempre concordem com ele, porque isso ajuda, né, um ao outro. Você, se uma pessoa não concorda contigo, isso é produtivo, né? Você, se, por exemplo, eu sou casado, eu tô conversando com a minha mulher, a gente não concorda em algo, mas a gente chega num consenso ali e talvez saia algo muito melhor do que se fizesse o que eu queria ou se fizesse o que ela queria. E isso no mundo do futebol é muito, muito comum. E foi John Textor diretamente que buscou ele, o David Ancelotti, para técnico. E ele está sendo esperado aqui no Rio de Janeiro já para os próximos dias para começar a comandar a equipe do Botafogo. Galera, assim, notícia bombástica. O que você achou dessa notícia? O que você espera dele, do David Ancelotti como técnico do Botafogo? O time do Botafogo, assim, eu espero algo positivo, porque o time do Botafogo tem time hoje para fazer um futebol propositivo. Eu espero coisas boas, eu creio que o Botafogo vai brigar muito forte agora pelo bicampeonato brasileiro, ainda tá brigando, né? Vai tá nas oitavas agora da Libertadores, e o Botafogo vai com certeza querer brigar por esse bi da Libertadores e bi do Brasileiro. Vamos esperar, né? Vamos ver o que acontece aí nessa nova contratação do Fogão aí. Mas é isso, galera. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal para mais vídeos como esse, beleza? Tamo junto, valeu, fui!